Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje é continuamento do nascimento, né? Do nascimento de Maria, de Jesus e da história de Maria naquele tempo. Então, Maria vem dizer hoje pra gente que ela se tornou grande porque Deus olhou para a humildade daquela serva. Então veja, se Deus escolheu Maria para receber o Salvador, é porque ele encontrou humildade diante de Maria. Senão não tinha conseguido de maneira nenhuma Maria receber o Espírito Santo, porque ela não era humilde, não tinha como. E veja, para a gente receber o Espírito Santo, eu sempre falo nos meus vídeos aí, a gente tem que ser humilde. O que é humildade? É você se reconhecer pecador, e ao mesmo tempo evitar lugares onde não leva a santidade. Isso também é humildade. Outra coisa que é humildade é a gente ser, por exemplo, uma pessoa corrigir a gente e a gente, se a gente não for seguir aquilo que a pessoa falou, mas a gente escutar e não sair falando mal daquela pessoa, criticando aquela pessoa. Não. Se a gente não quer viver o que o ensinamento que aquela pessoa fala sobre Deus, que Deus falou para ela para falar conosco, mas pelo menos a gente tem a humildade de escutar e ficar em silêncio. Mas se você, por exemplo, vem um pregador e fala assim: larga a vida de cachaça que não leva a santidade. Você bebe, eu bebo. Aí eu escuto uma pregação dessas, eu bebo. Qual é a humildade que eu tenho que ter? Eu tenho que trabalhar para poder largar a cachaça. Pronto, isso é humildade. E veja que Deus reconheceu, achou graça diante de Maria e fez ela grande. Ela fala o que? Minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria, ela foi escrava de Deus. Ela foi escrava de Deus. É o que a gente tem que ser. Quando a gente decide seguir Jesus Cristo, a gente tem que decidir: sou escravo de Jesus. O que é escravo de Jesus? É fazer o que ele quer, o que ele manda, o que ele deseja. Às vezes a gente não entende o que Deus quer falar com a gente, porque a gente está no barulho. Está no barulho. O que é o barulho? O barulho do mundo. Só cai focado em festa, focado em televisão, focado em celular, focado em família, focado em não sei o que. E não para o tempo. A gente não para o tempo para a gente próprio com Jesus. Então, a gente não tem como escutar a voz de Deus. O mundo é agitado. E você vê que está passando tão rápido o tempo, justamente porque é muita coisa que o mundo oferece e a gente não dá conta de tudo. Passa dia e noite, mas não dá conta. Então o mundo acelerou de uma maneira que nós todos estamos acelerados. Mas não tira o tempo suficiente para Jesus. Por exemplo, antigamente, eu não alcancei ainda missas, 2 horas de relógio, 1h30 de relógio. Eu alcancei ainda. Hoje é 45 minutos. Às vezes a gente ainda fica doido para sair logo da missa, doido para chegar em casa. Então, é isso aí, essas coisas. A gente não pode ter isso aí. Quando a gente não quer parar tempo para escutar Jesus Cristo, a gente esqueceu da humildade. Onde Maria tirou sua vida, não foi seu tempo, foi sua vida, para servir a Deus. Veja, quando ela recebeu o Espírito Santo, Jesus Cristo no coração, Maria podia ficar ali, contemplando sua barriga da gravidez, podia ficar em sua casa, acomodada, e esperar Jesus nascer e vir tocar a vida.
Mas não. O que foi a primeira coisa que Maria nos ensinou? Quando recebeu o Espírito Santo, ela foi diretamente a sua prima Isabel ao serviço do Senhor. E aí a leitura fala que passou lá 3 meses. Maria passou 3 meses com Isabel. Significa que até o nascimento, porque Isabel estava com 3 meses, e 3 meses gerado João Batista. E aí ficou mais 3 meses, foi o tempo que João Batista nasceu. Então Maria nos ensina muito com isso. A humildade. Nos ensina muito. E hoje, por isso que até hoje ela aparece em algum lugar, manda mensagem. Porque Maria, ela foi escrava. Ela é escrava de Deus. Ela não parou por aí. Por isso que a gente, quando recebe o Espírito Santo, recebe Deus, tem um encontro pessoal com Jesus, a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar no nosso canto. Ficar para nós. É preciso anunciar. É preciso evangelizar. É preciso fazer o serviço do Senhor. Então, que você e eu aprenda com Maria a ser humilde, a ser escrava e a ser escravo de Deus. Como podemos ser escravos? Fazendo a vontade de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe Deus, tem um encontro pessoal com Cristo, você não pode simplesmente ficar ali parado com recebeu, vou ficar para mim. Não. É a hora do meu filho e minha filha, é a hora meu irmão e minha irmã de distribuir esse amor, esse encontro com os outros, ao serviço dos outros. Então, cabe a você, cabe a mim aprender com Maria muito nesse tempo. Ela está nos ensinando o que é humildade, como ser humilde e como se tornar uma pessoa atraente aos olhos de Deus e à misericórdia de Deus e tornar-se grande nessa terra. Veja que os santos, eles foram grandes. Por que foram grandes? Porque foram escravos de Jesus. Se eles não tivessem sido escravos de Jesus, eles não tinham sido grandes. Não tinham sido doutores de igreja. E tem muitos santos que não foi reconhecido pela igreja, mas são doutores da igreja. São doutores conhecidos, porque viveu a extrema santidade aqui. Então, cada um de nós podemos ser santo, casado, solteiro. O que é casado não é morando junto, gente. Não é morando junto. Isso é contra a lei de Deus. É o matrimônio. É o sacramento do matrimônio. Eu estou passando aqui o conhecimento que eu tenho da igreja. Se Deus vir até meu coração e eu saber que é o Espírito Santo, eu tá no estado de graça, o Espírito Santo me visitar e dizer assim: olha, você pode pregar, que morando junto também vai para o céu. E eu vou pregar para vocês. Porque eu faço tudo que Jesus Cristo me manda. Eu digo isso porque assim, Jesus Cristo mandou eu rezar amém, boto na mão no meu coração. Toda vez. Responder amém, pôs no meu coração e abaixar a cabeça. Através de sonho. Ele falou isso comigo. Então, eu até hoje obedeço. Toda vez que fala amém, às vezes todo mundo fala amém com a cabeça alta, normal. Mas eu respeito. Eu não tô nem aí ao redor de quem faça o que fizer. Tô nem aí. Se alguém me perguntar por acaso, aí eu vou dizer, respondo amém. Assim, desse jeito, porque tô cumprindo a obediência do meu Deus, do meu Jesus Cristo Salvador. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.